Fala galera, hoje nós vamos continuar o nosso bloco de eletrodinâmica, tá? Já fizemos aí uma espécie de introdução, né, à eletricidade, à eletrodinâmica, falamos de corrente alternada, corrente contínua, falamos de lei de Ohm e hoje vamos falar de elementos de circuito elétrico ou circuitos elétricos. Para a gente poder avançar no conteúdo, é super importante eu conhecer, né, você conhecer aí para sua prova, quais são os elementos de um circuito elétrico, ok? Então vamos lá. Então de olho na tela, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê logo o seu joinha, não vai esquecer. Outra coisa, assista o vídeo até o fim para você poder aprender, criatura. Vamos lá. Como eu falei, circuitos elétricos, né? E o que é, afinal de contas, o que é um circuito elétrico, professor? Olha, um circuito elétrico é um conjunto de aparelhos interligados eletricamente de forma apropriada, tá? Isso é muito interessante, que tem que ser de forma apropriada, viu, galera? Então, porque pode ser que o aparelho não vai ligar se não for de forma apropriada. Isso é muito óbvio, né? Não vai haver diferença de potencial, não vai haver corrente elétrica no aparelho e não vai funcionar. Então, é constituído pelo menos por atenção, por um gerador elétrico, ok? Que fornece energia. Energia é o quê? Energia elétrica, né? Um receptor que recebe energia e por condutores elétricos. Lembrando que esse receptor, galera, eu posso ter também um resistor. Ok? Pode ser um resistor também, a gente vai já ver a diferença. Vamos lá. Então, o circuito elétrico mais simples pode ser constituído, por exemplo, por um interruptor, uma bateria e uma lâmpada. Professor, você acabou de falar que no mínimo tem que ser essas coisas que aqui em cima, né? Um gerador, um receptor e condutores. Sim, mas eu posso também ter esse circuito simples. Se você prestar bem atenção, a bateria é o gerador, tá? Isso aqui, ó, é o gerador. Isso daqui é o resistor. Lembra que eu falei que pode ser um resistor? Professor, lâmpada é resistor? Pode ser, pode ser. Principalmente esse tipo de lâmpada aqui, que é uma lâmpada incandescente. E o interruptor, galera, ele assim, ele não é fundamental, tá, na ligação. Mas assim, é importante que exista um dispositivo de manobra, ok? O que seria um dispositivo de manobra, professor? É um dispositivo que opera esse resistor ou esse receptor. Tá? Esse dispositivo de manobra, às vezes ele não está aparente, ok? Às vezes é um controle remoto que você pressiona e ele liga a TV. Ali é um dispositivo de manobra, ok? Muito bem. O gerador, vamos começar o gerador. O gerador é um aparelho capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Atenção, ele transforma esse qualquer tipo de energia que ele está falando, gente. A gente pode chamar isso de energia não elétrica. Beleza? Energia não elétrica. Então, o gerador ele transforma em energia não elétrica em energia elétrica. Ok? Então, sua principal função é fornecer energia para as cargas que o atravessam. Ok. Isso daqui é o símbolo de gerador. É isso que vai estar lá na tua prova. É isso que vai estar lá no diagrama do circuito. Então é importante você conhecer. Ok? Vamos mudar de cor aqui. Como é que pode aparecer, pessoal? Olha, esse aqui é o elemento mais simples. Pode aparecer também assim, um G. Tá? Um G. Positivo, negativo. Pode aparecer também, se a corrente for uma corrente alternada, pode aparecer assim. Ok? Estou fazendo em pezinho assim, mas entenda que pode ser deitado também. E também pode aparecer desse modo que eu coloquei aqui. Se esse gerador for um gerador ideal, aqui vai aparecer só um U. Esse U representa o que mesmo? Já vimos. DDP, diferença de potencial ou voltagem. For um gerador ideal. Se for um gerador real, galera, pode aparecer assim, olha. Pode aparecer epsilon, tá? Um Ezinho, que significa força eletromotriz, e pode aparecer um R, uma resistênciazinha aqui,
essa resistência geralmente é minúscula, e essa resistência vai ser a resistência interna do gerador, beleza? De tal forma que o U, de tal forma que a diferença de potencial vai ser quem? Diferença de potencial vai ser tudo isso daqui, ó. Ok? Ou seja, aqui, galera, a diferença de potencial, a diferença de potencial seria, interprete assim, olha, seria a soma dessa força eletromotriz, dessa voltagem com essa. Ok? Beleza? A soma, professor. U seria a energia útil. Não, a subtração, tá? A subtração. Isso aí. Então seria a subtração disso daqui. A gente vai ver isso aqui quando chegar lá em geradores, beleza? Mas seria a subtração disso daqui menos isso vezes isso, tá? Eu não quero confundir essa cabeça agora, ok? Eu quero só que você entenda que gerador, ele vai gerar energia para o sistema. Ele vai transformar energia não elétrica em energia elétrica. Vamos lá. Exemplos, né? Nós temos aí geradores químicos. O que é gerador químico? Ele transforma energia química, que é uma energia não elétrica, em energia elétrica. Exemplo, bateria, né? E bateria. Pilhas, tá aqui, pilha. Gente, pilhas e baterias, beleza? Pilhas e baterias vão fornecer corrente contínua, tá? E através de um processo chamado processo de oxirredução. Ou seja, existem dois metais, existe uma solução lá dentro, uma solução salina, e um metal vai reduzir, o outro metal vai oxidar, ok? E nessa oxirredução, nessa oxidação, nessa redução, vai haver um movimento de elétron, ou seja, é assim que a bateria fornece elétron para o circuito, beleza? Pode ser também, existem geradores mecânicos, tá? Exemplos, alternadores, dínamos, que são dispositivos... Ó, isso aqui é um dínamo, ok? Isso aqui é um exemplo de um dínamo. O dínamo, apesar de ser um elemento mecânico, mas ele fornece corrente contínua para o circuito. O alternador fornece corrente alternada, geralmente esses elementos aqui são alternadores. Toda energia que for mecânica, todo mecanismo, né, todo aparelho que for mecânico, que pegar energia mecânica, perdão, e transformar em elétrica, a gente chama de gerador mecânico. Ou seja, geradores de hidrelétricas, de usinas eólicas, né, como é no caso. Professor, e fotovoltaica, né, placa solar, que tipo de gerador? Bom, aí placa solar é um gerador fotovoltaico, né, nem químico nem mecânico, beleza, galera? A placa fotovoltaica, então, eu até esqueci de colocar aqui, olha que assunto interessante. Fico muito ligado porque está na moda, né? Placa solar está na moda. Então, se está na moda, é muito capaz de cair na prova de vocês. Ok? Então, a placa solar ela vai transformar energia solar em energia elétrica através de um processo chamado efeito fotoelétrico. Lembrando que ela produz corrente contínua. Para ela jogar na sua rede de corrente alternada, ela tem que passar por um aparelho chamado inversor. O inversor vai fazer com que a corrente contínua se transforme em corrente alternada. Lembre desse nome, tá? Inversor. Ok, outro elemento de circuito, receptor. Gente, se o gerador gera, o receptor recebe. Então, se o gerador transforma energia não elétrica em energia elétrica, o receptor é o contrário. Ele vai transformar energia elétrica em outra forma de energia. Ou seja, energia não elétrica. De novo, energia não elétrica. Ok? Professor, o símbolo é igual de gerador. É igual de gerador. É por isso que eu falei para você agora sobre a força eletromotriz. Lembra? Força eletromotriz. Força contra eletromotriz. E resistência interna do receptor. Você vai identificar ele como sendo receptor, por quê? Pelo sentido da corrente, primeiro. E segundo, pelo fato dessa linha. Dessa linha aqui, ó. Toda vez que tiver o linha, você vai entender que é o quê? Um receptor, tá? Então, se lá no gerador U era a subtração entre a força eletromotriz, né, que seria esse epsilon aqui. Galera, eu estou falando isso, eu não quero que você se
confunda agora, eu só estou dando fazendo um apanhado geral do assunto, beleza? Tudo que eu estou falando aqui vai ser explicado detalhadamente na aula propriamente dita de gerador e receptor. Só quero que você tenha uma ideia, uma noção geral do que é cada equipamento. Então, um receptor, esse epsilon', gente, vai representar exatamente isso daqui, ó, a energia não elétrica. É algo útil, é algo que eu vou utilizar. E esse R, ele vai representar o que, professor? A perda de energia em forma de calor, tá? A perda de energia em forma de calor. Como é que eu vou diferenciar no diagrama do circuito o receptor do gerador? O receptor ele vai acompanhar esse linha aqui, tanto na sua resistência interna quanto na sua força contra a eletromotriz. Como eu falei, não se preocupe. É por isso que eu não estou escrevendo aqui esses termos, porque isso não é para você se preocupar agora. Mas isso que eu anotei aqui o receptor ele transforma energia elétrica em energia não elétrica. Parte dele, essa energia não elétrica, a gente pode ver de duas formas, algo útil e algo dissipado. Vamos entender na próxima tela? Olha lá, gente. Motores elétricos. Motores elétricos. Tudo isso daqui é motor elétrico, tá? Alguns você tem na sua casa. Isso aqui pode ser que você não tenha. Pode ser que tenha também, né, numa bomba d'água. Se você tiver poço artesiano na sua casa, você pode ter isso aqui, ou poço semi-artesiano. Agora, um liquidificador e um ventilador, ou um ar-condicionado, né, que tem um motor lá dentro também, enfim. Isso são dispositivos chamados de receptores. O que são receptores então, professor? É tudo elétrico, ou eletrônico, ou eletroeletrônico que você tem na sua casa. São receptores, gente. Você tem que ligar na tomada para ele operar, para ele funcionar, então é receptor. Ele transforma a energia elétrica da tomada, né, que vem lá da rede elétrica, em energia não elétrica. Esses três, eles transformam energia elétrica em energia mecânica. Ok? Energia mecânica. Mas não só energia mecânica. Você lembra que eu acabei de falar aqui, ó? Ele transforma em energia não elétrica, tá? Cadê? Energia não elétrica. E essa energia não elétrica, parte dela é calor, tá? Lembrando que essa energia não elétrica também, calor também é não elétrico. Calor é calor. É energia elétrica, ok? Esse carinha aqui, tá? Esse daqui, a gente diz que ele vai ser energia útil. Ele vai transformar energia elétrica em energia útil. E o calor, a gente chama isso de energia perdida ou energia dissipada. Vamos aprender na prática como isso funciona? Vamos lá. Ok, o liquidificador. Você compra para quem o liquidificador? Você compra para aproveitar a energia mecânica, o giro dele. Então você liga na tomada. Aproveitou o giro, mas ele só gira? Não. Ele também faz duas coisas. Ele aquece e ele faz barulho, ou seja, energia sonora. Você usa o aquecimento do liquidificador para alguma coisa? Não. Você usa o barulho do liquidificador para alguma coisa? O som você não usa. Então aqui nesse caso do liquidificador, som e calor são energias dissipadas. Você não comprou o liquidificador para isso, você comprou o liquidificador para girar. O mesmo ocorre com o ventilador, o mesmo com o motor elétrico da bomba, sei lá o que. Vamos analisar agora a televisão. Cara, você compra televisão para quê? Você compra televisão para ela lhe dar informação através da luz e do som. Então, luz e som na televisão são energias úteis. Você comprou ela para isso. Mas depois de umas horas funcionando, a TV aquece. Você comprou a TV para aquecer? Não, eu comprei. A minha cidade é muito fria. Comprei 10 televisores para aquecer minha sala. Isso não existe, cara. Não existe. Você está percebendo aí? Então, todos esses aparelhos, inclusive o som, tá? Eles são receptores elétricos. Eles recebem energia elétrica, transformam em outra forma de energia. Dessas formas de energias é importante a gente saber quem é útil e quem não é útil. Então, sequência. Resistor. Resistor ele é parecido com receptor. Só que ele vai transformar a energia elétrica especificamente aqui, ó, em calor. Converter energia elétrica em calor. Através de um fenômeno chamado efeito Joule. A imagem geralmente são essas duas. Receptor eu vou passar rápido, mas é um dos equipamentos que a gente mais vai trabalhar. Exemplos de resistores que nós temos na nossa casa, lembrando que um resistor acaba sendo um tipo de receptor, beleza, galera? Ferro de passar roupa, chuveiro elétrico, secadora de cabelo, chapinha e torradeira são exemplos de aparelhos que eu compro com a finalidade de aquecer. Todo aparelho que eu compro com a finalidade de aquecer, ele é até um receptor, mas a gente vai chamar ele particularmente de resistor.
Gente, resistor são os elementos mais simples de circuito. Eles só são um fio elétrico que por ele passa corrente. E essa corrente faz com que esse fio aqueça. Já vimos isso nas aulas anteriores, falamos de efeito Joule. Lembrando, micro-ondas se encaixa aqui? Não. O micro-ondas ele não aquece por efeito Joule. O micro-ondas ele aquece por um aquecimento chamado aquecimento dielétrico, tá? Através das ondas eletromagnéticas e não através do efeito Joule. Dispositivos de manobra são outros elementos de circuito. São responsáveis por ligar e desligar. Ligar e desligar o circuito elétrico, ok? São representados através desse símbolo. Exemplos, interruptores, tá? Interruptores. Principalmente esse carinha, né? Muito comum aí no nosso dia a dia. Interruptor é dispositivo de manobra. Lembrando, vamos ver agora o disjuntor. Vamos ver dispositivo de proteção. O disjuntor ele também é dispositivo de manobra? Resposta, sim. Sim. Porque eu consigo ligar e desligar os aparelhos através do disjuntor. Não é correto, mas ele acaba sendo também dispositivo de manobra, ok? Então, dispositivos de proteção são responsáveis pela interrupção da passagem da corrente elétrica quando houver, né, uma grande intensidade de corrente. Uma grande intensidade de corrente elétrica. Para que não queime o aparelho, esse dispositivo ele é acionado. Quais são? Nós temos hoje fusíveis e os disjuntores. Percebeu que o disjuntor tem esse dispositivo aqui, né? Essa haste de acionamento. Então perceba que o disjuntor ele também é um dispositivo de manobra. Mas ele principalmente é um dispositivo de proteção. Qual é a diferença do disjuntor para o fusível? O fusível ele queima para não queimar o circuito. Ele protege o circuito queimando. O disjuntor não. Ele protege o circuito simplesmente acionando, galera. Ele vai acionando, ele desarma o circuito, certo? Porque eu coloquei vários. Esse daqui é um disjuntor bem antigo, tá? Ele só tinha proteção contra corrente. Esses três de cima, além de proteção contra corrente, proteção eletromagnética, ele também tem proteção térmica. Ou seja, às vezes está ocorrendo um curto-circuito antes do disjuntor. Inclusive já aconteceu na minha casa, o curto-circuito ocorreu antes do disjuntor, a corrente pelo disjuntor não passou do valor que ele estava estipulado, mas ele desarmava porque ele aquecia. Então o aquecimento, ou seja, a casa do camarada lá está pegando fogo. Se atingir a rede elétrica, piora. Aí quando chega no disjuntor, o fogo, ele começa a esquentar, então ele já desliga para evitar possíveis problemas, ok? Lembrando, o disjuntor ele é dimensionado pela corrente. Então toda vez que a questão quiser saber qual disjuntor que você vai utilizar, você precisa calcular a corrente através da primeira lei de Ohm. Dispositivo de controle, para a gente finalizar, não vou me aprofundar nisso porque também vamos ter uma aula falando especificamente sobre amperímetro, voltímetro, etc. Eles medem ou identificam a corrente. Ok? 2. Amperímetro mede a corrente elétrica em amperes. Voltímetro mede a voltagem em volts, né? Mede a DDP, mede a tensão elétrica em volt. Então, amperímetro mede a amperagem, voltímetro mede a voltagem. Esses são os símbolos de amperímetro e voltímetro. E esses são exemplos de amperímetros e voltímetros, ok? Um voltímetro digital simples. Esse aqui é um multímetro, tá? Ou seja, é amperímetro e voltímetro. Tem outras funções, a gente não vai estudar isso agora. Isso aqui é um multímetro com alicate amperímetro, tá? Ou seja, para eu medir a amperagem eu não preciso cortar fio. E aqui é um voltímetro analógico, um voltímetro mais antigo. Ok, galera? Pessoal, então finalizamos nossa aula aqui. Vimos hoje elementos de circuitos elétricos, uma aula super importante, simples, mas muito importante para a sua preparação. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.